Olá. Hola, hola, hola. Só um minutinho, vou abrir aqui meu arquivo. Boa noite, pessoal, tudo bem? De novo, só um instantinho. Tu pode pegar só isso e projetar. Marcelo, tu podes me colocar como host? Perdón, Denise, perdón. Estaba aquí sentado esperando. Perdón. Microfone. Ok, vamos lá. Então, vamos lá. Hoje, nosso último encontro, né? Com o grupo dessa semana e da Letícia e meu, né? Então, vamos lá. Então, a arte como possibilidade educativa de transformação humana e social. Deixa eu colocar meu celular no silencioso aqui, para não termos problemas. Hoje, então, né, depois a gente falar da arte como linguagem, mediação cultural e construção de sentidos, proposições pedagógicas com a arte, na verdade, eu repeti aqui, tá? É o professor propositor, proposições pedagógicas com a arte. Eu repeti e não percebi, desculpem. Então, gostaria de começar com um autor que eu só citei ontem, né? E hoje eu gostaria, então, de citar uma fala dele, né? Um dos dizeres dele sobre a experiência. Então, fazer uma experiência com algo, seja com uma coisa, com um ser humano, com um Deus, significa que esse algo nos atropela, nos vem ao encontro, chega até nós, nos avassala e transforma. Então, uma experiência de verdade é aquela que transforma algo em nós, né? O que é transformar? É algo na nossa vida, é algo na nossa atitude, no nosso pensamento. Queria, então, seguindo adiante, falar um pouquinho sobre ontem, né? Falamos sobre a grafia da textura e quais eram as texturas daqueles sons. Então, só 4 pessoas me mandaram as suas experiências, né? Mas, de qualquer forma, dá para fazer o que eu quero comentar com isso. Cada um de vocês construiu as imagens, né, as texturas
fizeram as grafias da textura de acordo com o som que vocês ouviram. Então, cada um dividiu da sua forma, a folha, cada um fez as linhas, as formas, as texturas, da forma que ouviu e percebeu. Então, transferiu isso para uma forma de registro gráfico. Então, eu coloquei até aqui atrás uma teia, porque eu gostaria de citar uma fala do Fritjof Capra, que ele diz o seguinte: aquilo que denominamos parte é apenas um padrão numa teia inseparável. Então, ontem, cada um de nós ouviu, né, eu não fiz o registro, mas eu também ouvi os sons, cada um ouviu e percebeu de uma forma. Só que num conjunto, cada parte dessas constrói um organismo. Então, o próprio Capra diz, eu não tenho aqui hoje porque está emprestado o livro, que eu gostaria de até citar, ele fala, né, que as organizações, né, as instituições são organismos vivos. E como a gente está falando em proposições pedagógicas, queria falar um pouco da escola, né, da aprendizagem na escola. Então, aprender, né, que é o que a gente se propõe a fazer na escola, né, ensinar e aprender. Então, aprender é um processo. Aprender é um processo em um contexto, no contexto escolar, ou aprender é um processo num outro contexto, né? Se eu vou a um teatro, é um contexto, é um processo de aprendizagem. Aprender não é um passe de mágica, é sempre um processo, né? Muitas vezes, até nós adultos, muitas vezes esse processo de aprendizagem, ele leva um tempo. Às vezes a gente não conseguiu compreender o todo. A gente compreende algumas partes e até chegar nessa compreensão do todo a gente demora um pouquinho, né? Por isso que é um processo. Então, sobre a escola, né? A escola, ela é um corpo, ela é um organismo, uma organização, um organismo, né? Então, é como um corpo. O que seria de um corpo se o corpo fosse só uma mão? O que uma mão sozinha faz? Sem todo o conjunto, sem o cérebro, sem os músculos, sem os ossos, né? Sem toda essa estrutura. Uma mão sozinha é nada, uma mão sozinha é morta, né? Mas um corpo, o conjunto de um corpo, pode pensar e pode fazer. Então, esse corpo são fios que ligam processos e formam sistemas, né? Por isso que a gente fala dos sistemas vivos. Então, aqui eu representei com esse boneco articulado, né? Porque esse corpo, ele precisa ter articulação, ele precisa ter movimento, ele não é estático. Esse corpo, o corpo educacional de que estamos falando, né? Ele é um conjunto que precisa se mover. E o que a gente tem visto na educação, agora é uma crítica, né? É quando a gente lê autores antigos, por exemplo, eu vou pegar um livro do Herbert Reed, né? Citado por mim na semana passada e pela Ana May, pela Letícia ontem, dos anos 1940. E a maneira que ele narra a escola é a mesma que a gente tem, praticamente a mesma coisa que a gente tem hoje. Então, esse organismo vivo, essas proposições pedagógicas, elas devem sim sofrer um movimento, né? A cada século, a cada ano, enfim, elas devem sofrer um movimento de ajuste, de mudança, de transformação. Então, o Capra, ele fala o seguinte, que na ciência sistêmica, né, a sistêmica que trata do sistema, e quando a gente fala em sistema, vamos imaginar um computador. Imagina um computador e um componente, né, uma placa de memória de um computador, né, quem já viu, a gente vê que tem vários componentezinhos e todos eles têm uma ligação, né? Se cortar, se interromper uma ligação daquelas, não vai mais funcionar, vai dar problema, a memória do computador não vai funcionar. Então, na ciência sistêmica,
toda estrutura é vista como a manifestação de processos subjacentes, né? Então, esse conjunto de processos é que forma a estrutura. Uma escola, por exemplo, uma escola ela não é só o aluno, ela não é só o professor, ela não é só o diretor, só o supervisor, o orientador, ela é um conjunto. Se não tem um na escola, a gente já sente falta disso, não é verdade? Nossa, hoje o supervisor não está e eu preciso fazer isso, e né, aquele apoio que dá para o professor. Hoje, nossa, hoje tem aquele feriado que não emendou e não vai aluno nenhum. Nossa, é horrível, porque a gente não tem aluno na escola e é muito ruim quando a gente não tem aluno. A gente vai para a escola para dar aula. E o aluno vai para ter aula com o professor. Então, quando um professor falta, alguns podem até gostar para ficar lá, né, brincando um pouco, mas, enfim, na realidade, eles não curtem muito, não. Né? Então, com relação a essa rede, essa teia, né, a gente percebe que na educação, no sistema educacional, na escola, a arte, ela é um elemento em que várias disciplinas, né, passam por ela. E ela passa por várias disciplinas. Por exemplo, na disciplina de ciências, o que a arte tem a ver com ciências, né? Se a gente for se aprofundar um pouco, se formos nos aprofundar um pouquinho, a gente vai perceber que sim, arte tem muito a ver com ciência. Se eu vou trabalhar com pintura, eu preciso da ciência, porque a química é que vai fazer a obtenção da tinta, né? Essa mistura que dá, que eu posso elaborar a tinta para fazer uma pintura, um tipo ou outro de tinta, o que eu preciso para isso? Ciências. Eu preciso construir alguma coisa, eu preciso saber uma localização, eu vou para a geografia, eu preciso saber o histórico, né? Então, no livro de ciências, como que eu vou ilustrar uma célula se não é a arte ali, como que eu vou ilustrar um livro de geografia, de inglês, enfim, a escola é um conjunto de disciplinas e deve sim haver, né, essa interdisciplinaridade que a gente muitas vezes interpreta de uma maneira bem diferente. E eu, não porque eu sou professora de arte, mas a maneira com que eu enxergo a escola, que a arte ela é uma espécie de núcleo dessa célula, né? A arte, ela aglutina um pouco, né? Ela consegue juntar as disciplinas. Então, nesse livro do Capra, da Teia da Vida, ele fala, né, sobre Maturana e Varela, que a gente, na educação, a gente estuda bastante, né, que eles explicam que a organização de um sistema vivo é um conjunto de relações entre seus componentes, que caracteriza o sistema pertencendo a uma determinada classe. Essa explicação, agora nós vamos voltar um pouquinho lá na aula da Letícia, essa explicação tem a ver com a poiese, porque eles vão chamar isso de autopoiese, né? Porque o ser vivo, ele tem essa possibilidade, né, de se autocriar. A autopoiese, a poiesis vem da poesia, né, do fazer, do criar, e auto, né, de si mesmo. Então, a autopoiese para o Maturana e Varela, essa organização do sistema vivo. E aí, mais uma vez, voltando lá para a aula da Letícia, quando ela apresentou a obra do Moreno, eu vi, né, essa junção de elementos diferentes. Eu vi ali um organismo, né, com várias células, né, que formam um conjunto, cada um com as suas características, cada um com o seu padrão, né? Cada um com a sua imagem, cada um com a sua maneira de ser, né? Imagino pessoas ali, né? Formando esse conjunto. E, mais uma vez, o Capra aqui, a estrutura do sistema é a corporificação física de sua organização. Isso aqui, sendo um sistema celular, vamos dizer assim, né? Neurônios, ou um sistema
que seja uma escola, uma empresa, uma organização mesmo, né? Funciona da mesma forma, tem que funcionar em rede, né? Agora eu queria me lembrar o nome do outro livro lá, me falta uma palavra do Capra, se alguém se lembrar, eu esqueci, mas depois eu lembro, não hoje talvez. A Teia da Vida? A Teia da Vida é esse que eu tirei essas relações aqui, né? Que ele fala da autopoiese, do Maturana e Varela, que ele fala justamente dessa rede, dessa teia, né? Desses elementos. Mas tem um outro que é depois da Teia da Vida. Depois eu me lembro, que agora eu não vou conseguir. Eu tenho esse livro, mas eu emprestei para minha sobrinha, então não consigo agora. Eu fui até pegar, porque eu queria utilizar alguma coisa, né? Mas aí eu lembrei que tinha emprestado. Bom, só ver o horário aqui. Tá bem tranquilo. Não sei o horário que está aí para vocês, para mim está bem tranquilo aqui. Então, assim, voltando um pouquinho naquele autor que eu citei na semana passada e que a Ana May citou ontem, que é o Reed, né? Herbert Reed, pressupõe-se, portanto, que eu já citei hoje também, pressupõe-se, portanto, que o objetivo geral da educação seja propiciar o crescimento do que é individual em cada ser humano, ao mesmo tempo em que harmoniza a individualidade assim desenvolvida com a unidade orgânica do grupo social ao qual o indivíduo pertence. Então, aqui, o que ele está falando, né? É que a educação, ela precisa fazer o indivíduo crescer individualmente, né? O estudante, o aluno, ele precisa crescer individualmente, mas ele também tem que crescer em harmonia com o conjunto, com a organização, com o grupo social, né? Com respeito à sua individualidade. Então, deve haver uma harmonia. E numa escola, na educação, né, a proposição pedagógica de uma escola deve se dar em cima dessa harmonia e desse respeito à individualidade. A Ana May Barbosa, ela fala o seguinte, que na escola as artes não só devem ter seu espaço específico como disciplinas no currículo, embora ensinadas por meio da experiência interdisciplinar, né, mas também lhes cabe transitar por todo o currículo, enriquecendo a aprendizagem de outros conhecimentos, as disciplinas e as atividades dos estudantes. Eu vou voltar um pouquinho aqui. A Lígia que está entrando ali. Pronto, já mutei. Então, esse desenho aqui, essa rede que eu fiz, é justamente querendo mostrar que a arte, né, ela vai, enquanto as outras disciplinas também estão passando por ela, né, porque tanto a arte busca outras disciplinas para se fortalecer e para criar uma informação, um conhecimento mais elaborado, um conhecimento mais completo, como as outras disciplinas, por meio da arte, também conseguem oferecer esse conhecimento mais completo, né? Então, por isso que eu fiz esse desenho aqui. Então, vamos adiante de novo. Eu queria aqui, eu não escrevi a citação de propósito, eu gostaria de ler aqui para vocês uma fala do livro Interterritorialidade, que é uma organização da Ana May Barbosa e Lília Amaral. Esse livro acho que é 2008. E aqui ela fala o seguinte, na mesma página que ela fala que é essa citação que eu coloquei, né, esse conceito, eu gostaria de ler um parágrafo aqui, uma parte, um excerto de um parágrafo, na verdade, que ela diz o seguinte, ela vai citar o Herbert Reed, né? Ela fala assim que arte, como disciplina transversal, atravessando todo o currículo, aproxima-se do que Herbert Reed queria dizer em seu livro Educação através da Arte, que eu separei aqui, né? Mas a tradução hoje do livro é Educação pela Arte, né? É esse livro aqui, tá? Eu recomendo bastante esse livro. Ele diz nesse livro assim,
que a tese é a arte é a base da educação. Ele não quer dizer que a disciplina arte é a base da educação. Ele quer dizer que a arte, né, as disciplinas, elas devem tomar a arte como uma base para poder ensinar e para poder colocar práticas, né, nos seus conhecimentos. Por exemplo, uma aula de história em que se faz um teatro de um acontecimento histórico, certamente vai ficar marcado. Eu vou contar uma experiência pessoal. Quando eu estava no meu tempo era ginásio, tá, gente? Quando eu estava no ginásio, quinta, sexta, sétima, oitava série, eu, na aula de inglês, a professora sempre fazia teatro das lições de inglês, sempre. E eu sempre gostei de fazer teatro, sempre metida, né? Então, sempre queria estar lá quando eu podia, não podia sempre, porque eram grupos, né? E aí, o que que acontece? A gente fazia, né? Tinha que montar cenário, tudo, fazia. E o que eu digo para vocês? Eu não falo inglês, né? Porque eu tenho vergonha e tudo, mas eu tenho bastante facilidade de compreensão. E aquelas falas lá do teatro, tanto do teatro que eu fazia com o meu grupo, quanto que eu assistia dos outros, falas e o vocabulário, isso ficou dado, né? Que eu consegui construir um bom vocabulário do inglês. Então, uma coisa bem bacana, assim. Quer dizer, a professora de inglês, ela teve, naquela época, isso era nos anos 1970, 9, 8, 7, 6, 76 a 79 foi. Então, ela teve esse bom senso de colocar uma experiência tão bacana para a gente, que a gente realmente conseguia aprender a língua inglesa. Então, vamos lá. A Ana May, eu terminei de ler aqui? Não, eu não terminei de ler, gente, volta. Me atrapalhei aqui, desculpa. A arte como disciplina transversal, atravessando todo o currículo, aproxima-se do que Herbert Reed queria dizer em seu livro, que eu mostrei aqui, né? Educação pela Arte. Ele falava de arte como um elemento humano, agregador, que interpenetrando outras disciplinas facilita a aprendizagem pela qualidade cognitiva dos gestos, do som, do movimento e da imagem. Tá? Aí ela coloca que hoje, né, no 2008, aqui quase 70 anos depois, né, ainda existe esse conceito dele, né, ainda está bem vivo e é utilizado, né, para estimular o conhecimento de outras disciplinas, como a história, matemática, português, inglês, enfim, né? E também, para completar esse conjunto de conceitos, a Anna May, né, eu não sei se eu comentei, acho que no primeiro dia, que ela falou que é importante alfabetizar para a leitura de imagens, né? Ela diz o seguinte, que sob o efeito das artes, as áreas mais afetadas positivamente ou expandidas são ler e escrever, linguagem oral, apurar foco de atenção e inteligência espacial, né? Então, tudo isso daqui, quando uma criança entra na escola, ela tem necessidade, né, de se apropriar disso aqui, desses elementos, né, dessas aprendizagens. Eu gostaria de colocar aqui, né, eu trouxe essa autora, chama-se Sumaya Matar. Sumaya Matar é uma professora da USP e a tese dela foi em cima de oficinas, né, o ensino na escola, em oficinas, e ela fala o seguinte, a praxis inovadora é feita de materiais objetivos e subjetivos, do sonho e da realidade, do possível e do utópico. Esse é o motor da transformação, né? Porque a base da nossa conversa toda é a transformação, né? Que eu já falei antes, né? Que o indivíduo, ele por meio
da arte, ele pode sim se transformar. Quantas pessoas a gente já viu, quantos alunos, né, se transformando porque viram um espetáculo de teatro, porque foram numa exposição e aquilo acordou eles para alguma coisa, para um pensamento, né? Então, esses materiais objetivos e subjetivos do sonho e da realidade, do possível e do utópico, esse é o motor da transformação. É ele que faz o ser humano derrubar muralhas, abrir clareiras e habitar o mundo. De fato, só um minutinho, gente. Só um minutinho, tá? Pronto. Então, faz o ser humano derrubar muralhas, abrir clareiras e habitar o mundo de fato. Por isso, a necessidade de o diálogo e a praxis criadora serem cultivados nas práticas, faltou um S, nas práticas educativas escolares. Tá? Então, assim, é esse diálogo e essa praxis criadora, né, que precisam ser cultivados na escola. Não é o que a Ana May disse ontem, né? Transmitir conhecimento, não se transmite nada, né? Mas se aprende pela experiência, se aprende pela prática, né? E acredito que com isso a gente consiga fazer essa transformação. Essas crianças que puderam participar, né, que puderam ter a experiência que a Letícia fez com o Marcelo e as suas obras, é muito legal. Quando a gente mostra uma obra para um aluno, por exemplo, ele não conhece o artista, ele não tem muito interesse pelo artista, ele gosta da obra e tal. Agora, é muito diferente quando a gente leva um grupo numa exposição, né? E o artista está lá, comenta a sua obra, o aluno pode apreciar, pode perguntar para o artista, isso muda tudo, né? Muda muita coisa. Então, acredito muito na prática, acredito que as proposições pedagógicas, elas devem sim se dar pela prática, pelo diálogo e pela prática. E eu gostaria de encerrar essa parte, que depois eu tenho mais uma coisinha para vocês, lendo mais uma fala da Matar que eu gosto muito, 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 tá? Que é essa daqui. A arte, tão antiga quanto o próprio ser humano, é uma das maneiras encontradas por ele para transcender a si mesmo. Complexa e profunda, essa área de conhecimento traz o testemunho do homem sobre sua própria existência. Então, assim, a arte, ela faz parte da nossa vida, da vida do ser humano, desde que o ser humano existe, sempre, né? A arte lá da pré-história, das cavernas, ela conta a nossa história, né? Pela música, pelas pinturas, pelos desenhos, pelas esculturas, por várias coisas, né? Oi, desculpa. Então, a história do ser humano, ela vem sendo contada por meio da arte, né? E a gente não tem como se afastar na escola de levar para os nossos alunos o conhecimento artístico, a experiência em arte, a experiência estética, né? Ou seja, aquilo que o Schiller já trazia e que o Reed e o Duarte Júnior trazem, que é a educação estética, né? Então, é muito importante a gente
ter em mente a educação estética, né? E que a escola é esse conjunto que é o meio, 10 minutinhos, esse conjunto é o meio em que a gente pode se apropriar, se nutrir, né, esteticamente e levar, assim, para os nossos alunos. Como eu falei ontem, não tem como um professor levar a educação estética para o aluno sem se nutrir esteticamente, certo? Então, gente, eu tenho uns minutinhos ainda e eu gostaria de trazer alguma coisa aqui para vocês. Dá só um instantinho. Só um minutinho que eu estou preparando aqui, gente. Um instantinho. O que a Denise está inventando? Estou curiosa. Também tô. Olha aí. Vindo da Denise só pode ser algo bem criativo. Desenlace. Rastejante, rendeu-se o retirante. Fugiu de si mesmo ante a tristeza que inundava de incerteza a terra a esmo. Descarnado, rendeu-se o retirante. Era a seca que devastava o coração, a intrínseca sede de tudo que já não bastava. Errante, rendeu-se o retirante. Cambaleou sobre pedregulhos com pés desnudos. Ah, pobre corpo desprovido, débil pelo revés. Lacrimejante, rendeu-se o retirante. Olhos salientes, entalhados na face, alma e corpo doentes, revelam o desamparo da vida, o desenlace. Bom, como vocês puderam ver, não era eu, era minha irmã. Dá um cantinho aqui para mim. Era minha irmã que eu convidei, que só pensando que artistas. era minha irmã que eu convidei para ler uma poesia que é dela. A minha irmã, ela escreve também, né? E então convidei para, deixa eu ver o horário, para participar e ler essa poesia. E assim, já que nós falamos, né, em poiese e autopoiese, né, vamos à raiz da palavra poiese, que é a poesia. Então, assim, quando a gente traz a poesia, né, para a vida da gente, e imitando um pouquinho a Letícia, né, com a frase do Ferreira Goulart, né, a vida só não basta, né, tem que ter arte. Então, sempre colocar um pouquinho de arte nas coisas que a gente faz, né? Deixa eu sair daqui. Mas eu queria complementar aqui, roubando um pouquinho a palavra Então, da agora Denise. vou dar um pouquinho a palavra para ela. E bem rapidinho, assim, porque eu sei que vocês têm um tempo aqui. Essa poesia, ela nasceu, e eu disse para a Dani, é justamente o que a Letícia falou. A arte, ela, de fato, ela tira sempre algo da gente, ou ela faz com que a gente faça arte também. E essa poesia, ela nasceu, né, de uma visita ao MASP, quando eu me deparei com a foto, com a imagem, né, com a obra do Portinari, e parada diante da obra, eu fiquei extasiada com aquilo que a obra me trazia naquele momento. E saiu essa poesia por conta da obra do Portinari, quando eu a vi, assim,
pessoalmente, né? Porque uma coisa, às vezes, a gente vê a obra, a foto da obra, mas quando a gente se depara com a obra em si, na frente da gente, é outra coisa, é outra dimensão, e eu fiz questão de puxar essa poesia lá do fundo do baú, que já faz alguns anos que eu a escrevi, e para justamente selar as palavras da Letícia quando ela fala, né, que quando a gente se aproxima de uma obra de arte, ou da arte em si, né, seja ela na música, seja ela na palavra, seja ela nas artes visuais, a gente, de fato, faz catarse, se modifica. Era isso que eu queria falar. Obrigada e boa noite. Obrigada, que legal, muito bom. Então, Que maravilhoso. Nossa. E que a gente semelhança. atrapalhou aqui um pouquinho. Para mim era de mim fantasiar, que pô, que legal. Todo mundo fala que nós não somos gêmeas, não. Ela é mais velha que eu, tá? Bem mais Gente, velha. que 4 anos. maravilha, maravilha. Pô, Então, muito feliz. queria trazer uma coisa diferente, né? Daí, aproveitando que ela está aqui, né? Esse final de semana todo aí, para cuidar das minhas criancinhas, que eu mostrei uma aqui agora, né? Dos meus 2 peludos. Aí, aproveitando um pouquinho, daí falei, vamos dar uma colaborada, né? E gostaria, o que tu achas de ler uma poesia tua e tal? Daí topou. E assim, ó, foi legal ela trazer essa poesia, porque é o resultado de uma experiência estética, né? Ela já tinha visto, já conhecia a obra, mas indo no master, realmente, às vezes, faltam-nos as palavras, mas às vezes não. E a questão da poesia, né, a Liege estava falando, né, que está escrevendo algumas coisas, que ela escreve algumas coisas, né? E assim, a poesia, a escrita, ela não vem do nada e nem por acaso, né? Ela é uma coisa que vai acontecendo também com o exercício. Então, a criação, né? É a mesma coisa quando o Marcelo pode falar como artista visual, né? Que estou preocupada com a hora. Que quando a gente começa a fazer, parece que não está saindo nada e tal, mas depois com o exercício, as palavras na poesia, as palavras vão vindo, na pintura, a pintura vai se construindo, ela vai tomando corpo, né? Se a pessoa trabalha com música, a mesma coisa. Então, nas artes, acho que no todo, né, na vida, nesse conjunto que é a vida, né, eu acredito nisso, que então vamos voltar no início da minha fala, que são processos, não são mágicos esses processos, podem ser místicos, né, Marcelo, mas não mágicos, né? Aqui nas nossas aulas, o que a gente tem visto é que uma coisa vai puxando a outra, né? A questão do rizoma que eu falava outro dia aí, do rizoma. Então, o rizoma é isso, ele vai dando, né, outros pontos para frente. Então, eu estou lendo aqui o Teia da Vida e está falando do Maturana. Eu abro o Interterritorialidade e está falando também do Maturana. E essas coisas acontecem porque parece que vai seguindo um caminho, né? Assim, quando quando a gente está estudando uma coisa, então essas coisas vão acontecendo. E as nossas falas aqui não são combinadas e elas se combinam no final das contas, porque eu acho que a gente tem a mesma maneira de pensar, claro, com algumas diferenças, óbvio, e isso é muito bom, né? Mas eu acho que o resultado dessa nossa experiência aqui, né, eu fico só com pena de que mais pessoas não tenham participado, porque aqui a gente não tem a verdade, né? A gente traz o tempo inteiro autores que estudaram a vida inteira, a gente se apoia na fala deles para formar outros conceitos, né? E acredito que isso pode trazer uma nova forma de enxergar, uma nova visão, né? Como no trabalho docente, no nosso trabalho docente, eu acho que isso é muito importante. E também da gente valorizar
a experiência estética, a nutrição estética nossa, né? E também a construção da arte, da nossa arte, seja uma poesia, seja um desenho, né? Seja